acha que... Tudo bem, gente? É porque eu não vim preparado para falar. Eu soube que ele vinha fazer essa palestra, achei a coisa muito interessante. Eu sou conteudista, né, do projeto, então achei que seria interessante eu também estar aqui para acompanhar o professor Roberto Cândido de Lima, que foi meu orientador de mestrado, né, e conhecer melhor como é que funciona, né, esse processo todo. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, nós, né, no caso, estou falando aqui no caso da Polícia Militar, a nossa educação, a nossa instrução é muito dirigida, quer dizer, você tem uma lei, né? Nós somos pessoas que temos que cumprir a lei e não temos que discutir a lei. Quem vai discutir se a lei é boa ou é ruim, não somos nós. Existe uma Constituição, existe o que é permitido, o que é proibido, e incumbe aos policiais militares, aos policiais civis, a juízes, promotores, essas pessoas vão ter que questionar a lei, têm que fazer cumprir a lei. Essa é a nossa obrigação. Mas com as nossas incursões, né, em outros ambientes acadêmicos, a gente começa a perceber que é preciso refletir até sobre as próprias práticas. Será que a minha forma de cumprir a lei, aí é que está, a minha forma de cumprir a lei é uma forma racional? Ela é orientada por uma reflexão sobre a sociedade de uma maneira geral, como é que ela se constitui? Por que razão um policial em determinado lugar ele age de um jeito, e outro lugar ele age de outro? Ele aprende isso na academia da Polícia Militar, da Polícia Civil. O juiz aprende isso, que pessoas com esse perfil devem ser tratadas desse jeito. Pessoas com esse perfil devem ser tratadas dessa outra maneira. Pessoas que têm um determinado padrão social devem ser tratadas de um jeito. Pessoas que têm um outro padrão social devem ser tratadas. Alguém ensina isso aos policiais? Alguém ensina isso? Então, será que não é o caso de nós mesmos refletirmos sobre essas questões? E foi por isso que, né, eu era chefe do Estado, subsecretário de Estado e chefe do Estado-Maior da Polícia Militar. E eu tinha passado um concurso para professor da UERJ. Eu já tinha meu tempo já praticamente terminado na Polícia Militar, e eu resolvi pedir passagem para a inatividade e fui assumir minha cadeira lá na UERJ. Muito bem, nisso eu estou lá no curso de ciência política e já tinha assim essa preocupação de refletir sobre as coisas e aprendi muito com o professor Roberto Cândido, o professor Roberto Amata, com o professor falecido, né, o nosso Carto Faria e outros. E foi então quando eu, né, percebi que aquilo era um projeto que deveria se estender para outros policiais. Né? E foi quando o Cândido me falou da ideia de fazer um curso de especialização para policiais, mas que fosse aberto também a cidadãos, a civis. Mas não havia dinheiro para fazer isso. E ele, que é uma pessoa muito observadora e mais ou menos sabe como é que funcionam as coisas, ele sabia de minha amizade com Elizabeth Lins, que era a presidente da Ford Foundation no Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Aí ele disse assim, olha, vamos pedir um dinheiro à Ford para financiar esse curso. Disse, vamos lá. E eu fui lá e pedimos a ela. E então ela financiou com uma importância razoável o curso por 2 anos. E disse que depois o Estado deveria assumir o curso. Mas, por alguma razão, depois ela financiou mais 2 anos. Mais um, né? Então foram 3 anos. E depois, eu, no governo do Estado, né, eu fui para o ISP, né, eu fui para coordenador de Segurança, Justiça, Defesa Civil e Cidadania, tá, no governo Garotinho. Então, ali, com aquela possibilidade toda, houve, então, a oportunidade de continuar a estender. Então, estou dizendo isso porque a formação das polícias brasileiras, ora, é uma formação
jurídica, formal, como se fosse uma coisa fixa. Olha, é isso, é 880. E as coisas não são assim. Ou então é uma formação que veio de orientação de militares. Né? Tivemos generais dirigindo as polícias, coronéis do exército comandando as polícias. E qual era a ideologia? A ideologia do militar, quer dizer, do militar das Forças Armadas, é a ideologia que tem que ter um inimigo. O inimigo tem que ser destruído. A ideologia militar, quer dizer, militar de combate das Forças Armadas, a polícia existe para o combate. Primeiro erro, a polícia não existe para o combate. A polícia existe para mediar os conflitos. Isso que eu estou falando, eu aprendi com ele. A polícia não existe para combater. Quem existe para combater é o exército, é a marinha, a polícia existe para mediar os conflitos. Segundo, a polícia não tem inimigo. A polícia tem que proteger a população contra pessoas que querem, né, prejudicar ou praticar violência, praticar atos contra a população. Então o cliente da polícia são as pessoas de bem contra pessoas que não querem se comportar dentro das normas. O cliente da polícia não é o bandido. E aí a gente inverte tudo. Nós existimos por causa dos bandidos. É um problema. Então a polícia não tem inimigo. A polícia defende as pessoas de bem da sociedade. Então, outra coisa que a gente precisa compreender. Uma terceira coisa. As Forças Armadas, o Exército, precisa de uma coisa chamada teatro de operações. O TO. O que é o TO? O TO é o lugar onde as forças amigas e as forças inimigas se encontram para guerrear. Não, a polícia militar, a polícia civil não trabalha com TO. O teatro de operações da polícia militar, da polícia civil é a cidade. É o Estado. São os bairros. Ela não existe por causa disso. Então, polícia não tem teatro de operações. Quem tem teatro de operações para chegar lá, vamos marcar em tal lugar, um contra o outro, quem ganhar, ganhou. Polícia não vence. Não existe o conceito de vitória da polícia. Por exemplo, nós vamos vencer os traficantes, é uma maluquice. Mas nós vamos vencer. Houve um secretário, uns anos atrás, não, quero avisar logo aos traficantes, rendam-se, entreguem suas armas. Isso é conceito militar. Você quando vai lá, ganhou a guerra, o cara se entrega. Então essas incompreensões todas vão fazendo com que a gente perceba que isso que o secretário falou aqui é uma coisa muito importante. Quer dizer, nós temos que avançar muito. E eu fico muito contente do secretário ter percebido isso e estar investindo nesse programa de educação em que vocês estão envolvidos, em que nós estamos envolvidos. E eu estou aqui muito contente de estar aqui e estar participando desse processo. Viu? Eu não queria falar, eu te avisei. Estou continuando um pouquinho, mas mandou falar, agora vai aguentar. Bom, e em função disso tudo que eu estou falando, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu ia falar exatamente sobre isso. Quando nós começamos com esse processo, era um processo mais para oficiais, o que é que eles vão ensinar para a gente? Ou seja, nós já sabemos tudo. Segurança nós sabemos tudo. Não sabe. O que nós sabemos na condição de trabalhador policial é o trabalho. Nós conhecemos o trabalho. Conhece segurança pública? Não. Eventualmente pode conhecer, e vocês já começam a conhecer segurança pública agora. E como o Kant falou aqui, os professores não vão ensinar vocês a fazer polícia. Eles vão colocar para vocês questões, aspectos importantíssimos, para que vocês reflitam sobre a própria atividade, sobre o social, para melhorar o desempenho da corporação da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos outros setores, e para dar uma contribuição à sociedade de uma maneira geral, para que todas as pessoas, para que as famílias, para que as pessoas de bem possam viver melhor. Quer dizer, então, essa concepção é uma concepção diferente da concepção tradicional. Então houve um choque muito grande. Por quê?
dentro das polícias, o que esses caras vão ensinar para a gente? Policiólogos, sociólogos, e dentro da academia, e agora vem cá, essa milicada para cá. Então foi muito difícil você vencer esse preconceito de ambas as partes. E quando eu vejo aqui, né, o interesse que, a quantidade imensa de pessoas que trabalham na segurança pública interessadas em fazer esse curso, eu realmente me surpreendi e fiquei muito contente. Estou realmente muito feliz de participar desse processo. Essas pessoas, os professores que vão estar aqui, não vão ficar ensinando que você deve cortar a arma assim, deve fazer assim, deve abordar. Não tem nada de abordagem, quem sabe é a PM. Polícia Civil é que sabe como é que se faz a abordagem. Já pensou um curso desse, queria um professor aqui de sociologia queria ensinar você como é que faz uma abordagem? Isso não, isso aí são coisas que a academia da Polícia Militar, a academia da Polícia Civil ensina. Quer dizer, então nós aqui estamos com essa outra visão. Era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, e dizer que é uma satisfação muito grande. E uma outra coisinha, só mais um detalhe. Na academia, era muito comum pesquisas sobre a polícia. Então o que fazia? Sargento fulano, coronel fulano, delegado fulano. Essas pessoas, para a academia, eram objetos de estudo. Você tem o sujeito do estudo, que é aquele que detém o conhecimento, e usa o objeto. Então, quando você é só objeto, você não pensa. Você só vai participar da pesquisa do sábio como objeto da pesquisa. Você vai dizer algumas coisas que ele vai anotar e depois vai dizer, ele pensa assim, aquele pensa assim, essa cambada que não entende nada de nada, eles estão totalmente por fora. Então, o que o professor Kant falou aqui foi uma coisa que, de repente, passou despercebida. Sabe o que é? Como vocês estão numa universidade pública, vocês não são consumidores, vocês são sujeitos do discurso, vocês não são objetos do discurso. O governador Richa, lá do Paraná, do Paraná, do Estado do Sul, que resolveu dar uma proposta, né, de colocar curso superior para os policiais e tal. Ele disse, não, o policial com curso superior não vai querer obedecer a ordem. Quer dizer, um governante contra o ensino para os policiais. Mente pensante. Não quer mente pensante, o negócio é cumpre ordem, depois conversa. Então, ninguém está aqui dizendo que não se deva cumprir a ordem, mas é preciso refletir, né? Vamos ver como é que é. E isso não é só para o coronel, para o tenente-coronel, para o delegado, isso é uma questão para todos. A pergunta é a seguinte: será que a forma, será que as práticas que nós estamos adotando há séculos, será que essas práticas elas não devem ser questionadas por quem está dentro das corporações? Será que nós devemos fazer isso mesmo? Será que nós não temos cabeça para raciocinar, para procurar melhores caminhos? Ou vamos sempre esperar que alguém lá em cima diga, não, agora é para cá, não, agora é para cá? Eu acho que não. Então eu acho que é isso. Reforçar a ideia de que vocês passam, quer dizer, deveriam já ser antes, mas passam agora com toda legitimidade a ser sujeitos do discurso, a não serem mais objetos de pesquisa. Por quê? Porque vocês vão fazer pesquisa, vocês vão ser sujeitos da pesquisa. Era isso.